Abra a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Marcos, capítulo de número 2. Glória, glória a Deus. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Deus. Marcos 2. Oh, Jesus. Teu nome seja engrandecido, Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Novamente, ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Versículo 2. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados estavam alguns escribas que argumentavam em seus corações: porque fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Versículo 10. Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito. Obrigado. Tomou o seu leito a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Amém? Podeis assentar. Queridos, esse é um texto interessante e ele ministra muito ao meu coração. Porque Marcos, capítulo de número 2, o versículo de número 1, ele vai dizer que divulgou-se a notícia de que ele estava em casa. A notícia que percorreu Cafarnaum era de que Jesus estava na casa. Essa foi a notícia. E suficiente para fazer com que as pessoas a qual chegaram essa notícia fossem ao lugar onde Jesus estava. Porque elas viam em Jesus esperança. Porque elas viam em Jesus socorro. Elas viam em Jesus algo a qual elas não viam em ninguém. E ao ver isso em Jesus, elas fizeram de tudo para estar no lugar onde Jesus estava. Divulgou-se que ele estava na casa. Algumas traduções vai dizer: divulgou-se que ele estava em casa. Alguns estudiosos vão dizer que aquela era uma casa, porque Cafarnaum, Jesus vai fazer de Cafarnaum também a base para o seu ministério. A base para o seu ministério. Outros vão dizer que aquela casa era a casa de Pedro, mas pouco importa. O que importa é que Jesus estava na casa. Jesus estava na casa. E o lugar aonde ele está
Esse é um lugar em que milagres acontecem. O lugar aonde Jesus está tem transformação. O lugar aonde Jesus está, esse lugar é aquele que entra triste sai alegre. O lugar aonde Jesus está sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa por causa da presença dele. Só que a multidão vai se aproximar do lugar. A multidão, versículo de número 2, vai que imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E o que Jesus vai fazer mediante a multidão que estava ali? Ele vai pregar a palavra. Mediante a multidão que estava na casa para ver Jesus, Jesus começa a pregar a palavra. Olha só que interessante. O que fez a fama de Jesus rapidamente percorrer as vizinhanças foi os sinais, foi os milagres. Mas quando a multidão está presente no lugar onde ele está, o que Jesus começa a fazer? Ele começa a pregar a palavra. Muitos chegaram ali pelos sinais, pelos milagres. Assim como Nicodemos. Jesus e Nicodemos vai dizer para Jesus: Jesus, ó, sei que tu és alguém diferenciado, porque ninguém pode fazer as coisas que você pode fazer. Os sinais e os milagres atraíram Nicodemos e muitos outros. Mas tanto mediante a Nicodemos e como mediante agora, Jesus vai pregar a palavra. Porque tão quão importante os milagres é a palavra. Porque o milagre, ele pode atrair pessoas a Jesus, mas o que vai fazer as pessoas permanecer em Jesus é a sua palavra. O milagre pode atrair, eu creio em milagres. Eu sei que os milagres também têm a finalidade de revelar e mostrar o poder de Jesus. Os milagres também têm, eles demonstram o poder que Jesus tem. Mas a palavra também demonstra quem Ele é. Os milagres demonstram aquilo que Ele pode fazer. E a palavra, ela vai mostrar quem verdadeiramente Jesus é. Os milagres atraem, sim, porque chama atenção. Quem aqui não gosta de estar em um lugar ou estar em um ambiente onde tem milagres? É maravilhoso. É maravilhoso vermos cegos enxergar. É maravilhoso sabermos que tem pessoas que estavam enfermas e foram curadas. Isso é maravilhoso. Mas tão quão importante, se não for até mais, é a palavra. Porque a palavra traz o fortalecimento. A palavra nos alinha, a palavra nos apruma. Jesus veio para fazer milagres também, mas Ele também veio para ministrar a sua palavra, a mensagem do reino, querido. Aleluia. Jesus veio e o texto vai dizer que Ele lhes pregava a palavra. Isso é interessante. Por mais que a multidão, ela veio por causa dos sinais, mas Jesus lhes transmitia a palavra. Isso é interessante. Eu estava estudando isso em casa hoje. O Espírito Santo ministrava no meu coração. Hoje ainda muitos procuram por causa dos milagres. Hoje muitas pessoas ainda vêm à igreja por causa dos milagres. Mas nós, como igreja, nós precisamos apresentar a palavra. Porque infelizmente muitos vêm pelo milagre, depois que recebem o milagre saem. Muitos vêm pelo milagre, vêm pelos sinais, e aí depois de receber aquilo que quer, vai embora. Nós vamos ver que João 6, Jesus multiplica pães e peixes. Só que os mesmos que experimentaram os pães e peixes e viram a multiplicação, se alimentaram da multiplicação, se alimentaram dos pães e peixes, foram os mesmos que depois foram atrás de Jesus procurando pães e peixes. Só que não tinha mais pães e peixes. Jesus vai dizer para eles: vocês não vieram por causa de mim, vocês vieram por causa dos pães, vocês vieram por causa dos peixes. Ei, não trabalhem somente pela comida que sacia a sua carne, mas trabalhe pela comida, aleluia, que fortalece o teu espírito, fortalece a tua alma.
Só que muitos, ao ouvirem o discurso de Jesus, disseram: pesado é o discurso. E muitos saíram. Jesus vai chegar, vai dizer para os discípulos: e vocês? Vocês não querem fazer como eles? E aí Pedro, pelo Espírito, vai dizer: para onde iremos? Para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Por que isso? Pedro não somente viu os milagres, mas também Pedro escutava a palavra. E é isso que faz, e é isso que acontece com aquele que tem contato com a palavra. Aleluia. Ele não só está somente pelos pães, ele não só está somente pelos milagres. Não é só isso que sacia. Aleluia. Quem vem pela palavra é aquele que permanece. Quem vem pela palavra não vem por aquilo que as mãos de Jesus podem oferecer. Quem vem pela palavra vem por aquilo que Ele é, permanece por aquilo que Ele é. Ei, busque os milagres, mas busque também a palavra. Busque os sinais, mas busque também a palavra, porque a palavra vai te fazer permanecer no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Quando o cego Bartimeu ouviu que era Jesus, ele clama, porque ele sabia que Jesus poderia mudar a sua condição. Mas depois que Jesus faz o milagre e ele recebe o milagre, o texto vai dizer que ele, em vez de seguir o caminho dele, ele segue o caminho de Jesus. Aleluia. Ele persegue a Jesus pelo caminho, porque é isso que acontece com quem ouve a palavra. Jesus mesmo vai dizer no final do Sermão do Monte: eu vou mostrar para vocês quem é comparado com aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Ele é comparado com o homem, aleluia, e Lucas vai trazer o seguinte detalhe: que cavou bem fundo e colocou os seus alicerces na rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento e veio com ímpeto contra aquela casa, mas não pôde derrubar. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha. E são esses, aleluia, que tem as palavras de Jesus no seu coração. Esses são aqueles que firmado na rocha. Vem a tempestade, mas ele está firmado na rocha. Vem a luta, mas ele está firmado na rocha. Por quê? Porque ele firmou a sua vida, pautou a sua vida nas palavras de Jesus. Cadê você que está firmado na palavra? Cadê você que está firmado na palavra? Oh, glória a Deus! Jesus pregava a palavra, porque o milagre pode me atrair para o caminho, mas o que vai me fazer trilhar o caminho, continuar trilhando o caminho, é a palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Porque no lugar aonde Jesus está, esse lugar é um lugar que tem palavra. Não adianta eu dizer que a minha casa, que Jesus está na minha casa, se a Bíblia na minha casa ela fica fechada. Ou então eu faço da minha Bíblia somente utensílio. Eu deixo aberto lá no Salmo de número 91. Não leio, não tenho contato e acho que aquilo é que vai trazer a proteção. Não, aleluia. Porque o que vai fazer a diferença na minha casa é se a palavra na minha casa for valorizada. Se eu ministro a palavra na minha casa, se eu ensino a palavra na minha casa, se eu vivo a palavra na minha casa, a minha casa ela se torna uma casa de bênçãos. Glória a Deus. Ele pregava a palavra. Só que no versículo de número 3 o texto vai dizer que vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. Só que o versículo 4 diz que eles não podiam se aproximar. Por quê? Porque a multidão que estava ali tomou conta da porta, tomou conta do interior, tomou conta da janela. Vem aqueles 4 amigos carregando o paralítico. Eles não conseguem entrar. Eles não conseguem entrar na casa para levar o paralítico a Jesus. Olha só que interessante. 4 amigos carregando um paralítico. 4 amigos carregando um paralítico. O que é que o paralítico poderia oferecer aos amigos? Nada. Mas mesmo assim, eles fizeram algo por esse paralítico. O paralítico não podia fazer nada por eles, mas mesmo assim, eles vão fazer algo pelo paralítico.
ainda mais no meio da sociedade em que vivemos, em que nós só fazemos algo pelo próximo, já visando no que o próximo pode me favorecer. Infelizmente hoje muitos só fazem algo em favor de alguém se esse alguém fizer algo que possa o oferecer, mas eles não. Eles vão fazer algo em favor de quem não pode fazer nada por eles. Eles vão fazer algo em que um homem, esse paralítico, não poderia nada fazer a os oferecer, querido. Eles não agiram por interesse. Por quê? Porque evangelho não é pautado no interesse. Evangelho não é pautado na troca. Evangelho não é pautado, faz que eu vou receber algo, não. Eu faço, eu não quero saber o que vou receber nada em troca. Eu só quero abençoar. Jesus, a palavra vai dizer: é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E eles vão pegar o paralítico e vão levar a Jesus. Porque amigo que é amigo de verdade sempre vai nos aproximar de Jesus. Quer conhecer alguém, o amigo de verdade? É esse amigo que nos aproxima de Jesus. O paralítico precisava de algo e eles levaram ele no lugar certo. Aleluia. Ei, não é somente esse amigo que precisamos ter, é esse amigo que nós precisamos ser. Porque existem muitos paralíticos lá fora que precisam de amigos como esse, que precisam de amigos como você, que não tem força para caminhar, que não tem força para orar, que não tem força para ir para a igreja, e que eles precisam de mim, de você, aleluia, que dobre os joelhos e está orando perante ao Pai pela vida do amigo, que dobre os joelhos e diz: Senhor, age na vida dele, aleluia, que na hora de ir para a igreja, manda uma mensagem e diz: ei, vamos para a igreja hoje, querido, ei, porque é melhor dar do que receber. Deus não nos levantou somente para sermos abençoados, mas Deus nos levantou para sermos bênçãos na vida de alguém. Deus te levantou para ser bênção na vida de alguém. Deus te levantou para ser luz na vida de alguém. Deus te levantou para ser um instrumento na vida de alguém. Glória a Deus. Deus nos levantou para ser bênçãos. A quem Deus levanta é para torná-lo bênção na vida de alguém. Quando Deus chama Abraão, vai dizer: eu vou tornar teu nome famoso. Mas vai dizer, com todas as promessas, vai dizer: mas você será uma bênção. Está dizendo: eu vou tornar você famoso, eu vou te abençoar, mas você também será bênção na vida de outros. Através de você, através da sua descendência, através da sua semente, todas as famílias da terra serão benditas. Então Deus te levantou para fazer algo na sua vida e algo através de você. Aleluia. Eles vão trazer esse paralítico, só que eles vão se deparar com uma dificuldade. Qual? Eles não conseguem cumprir com seu objetivo. Qual? Deixar o paralítico aos pés de Jesus. Eles têm uma dificuldade, porque quem está ali também quer a mesma coisa que eles. Está perto. Uns por curiosidade, outros porque são discípulos, outros até mesmo porque são opositores. Jesus sempre estava seguido por esse tipo de pessoas: curiosos, aqueles que buscavam transformação, opositores, e sempre pelos seus discípulos. Esses aí estavam sempre com Jesus. Só que eles não conseguiram. Eles têm uma dificuldade, eles têm um empecilho. Só que agora, mediante a dificuldade, eles vão ter uma atitude de fé, porque eles vão destapar o telhado. E o texto vai dizer que Jesus vê a fé dos amigos. Olha só que interessante. Eles estão vendo a dificuldade? Estão vendo a dificuldade, mas a dificuldade não os impediu de chegar a Jesus. Porque mediante aos teus olhos, a sua visão vê a dificuldade, a sua visão natural, mas pelos olhos da fé, eles conseguem enxergar uma possibilidade.
Olha só que interessante. Eles estão vendo a dificuldade? Sim. Não dá para chegar pela porta, não dá para passar pela janela, não tem outro caminho. Aí, mediante a dificuldade, pela fé, eles vão enxergar uma possibilidade. Porque é isso que a fé faz. A fé, quando opera em nós, ela vai nos fazer enxergar possibilidade diante de quadros de impossibilidades. A fé vai nos dizer é possível diante de quadros aonde dizem que é impossível. A fé vai dizer que aonde diziam não tem jeito, a fé vai dizer tem jeito sim. Porque a fé, quem tem fé, não adianta somente dizer que tem fé, mas não demonstrar que tem fé. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Fé e obras se completam. Porque como é que eu demonstro que eu tenho fé? Mediante a minha atitude de fé. Nós falamos de Abraão. Quando Abraão recebe a promessa, e Deus vai dizer para ele: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Qual era o lugar? Ainda em Gênesis 12, Abraão não sabia. Ele somente ouve a voz de Deus e ele tem uma atitude de fé. Qual? E partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Porque quem tem fé, ele sempre vai tomar uma atitude mediante a fé que tem. A promessa para Abraão era: você vai ser pai de multidão. A sua esposa era estéril. A promessa é, mas mesmo assim ele tem uma atitude de fé. Quem tem fé, ele nunca vai parar diante de uma dificuldade. Quem tem fé, ele não para mediante a porta fechada. Porque quem tem fé, ele sempre vai dar ouvidos àquilo que o Senhor falou. Hebreus 11, aqueles homens, os heróis da fé, como dizem, eles alcançaram testemunho mediante a sua fé. Enfrentaram dificuldade, enfrentaram adversidades, enfrentaram, aleluia, impossibilidades, mas colocaram a tua fé em ação e agiram pela fé. Por isso viveram promessas. Por isso, aleluia, alcançaram o que era inalcançável. Por quê? Porque tomaram atitude de fé. Então deixa eu dizer para você nessa noite: se você colocar a tua fé em ação, mesmo diante das dificuldades, você não vai parar até ver cumprida a promessa de Deus na sua vida. Jesus viu a fé deles. Por quê? Porque mesmo diante de uma dificuldade, eles agora, e isso é interessante, porque eles olham para a porta, não dá. Eles olham para a janela, não dá. E a fé vai os fazer tirar os olhos da porta, da janela, da impossibilidade e de olhar para o telhado. Aleluia. Eles tiram o olhar da porta, eles tiram o olhar da janela e eles vão olhar para o telhado. Aleluia. Porque é isso que a fé faz. A fé, ela nos faz enxergar a impossibilidade. Mas mesmo enxergando a impossibilidade, ela vai dizer: tem jeito, tem solução. Não é o fim. Não é o fim. Tem saída, tem socorro, tem milagre. Aleluia. Porque a gente pensa que andar pela fé significa anular aquilo que a gente está vendo. Só que de maneira alguma. Você ainda vai continuar enxergando a impossibilidade. Só que a impossibilidade que você enxerga não vai ser empecilho para você de chegar ao teu milagre. Eles estão vendo que a multidão está impedindo, mas eles vão mudar o raio de visão. Eles olham para o telhado. Eles param de olhar para esse raio e começam a olhar para o alto. Aleluia. Porque é isso que a fé faz. A fé, ela nos faz, aleluia, parar um pouco de ficar pensando nas impossibilidades e olhar para o alto, de onde vem o socorro. É
como o salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então qual é a tua dificuldade? Qual é a impossibilidade que está no teu caminho? Qual é o empecilho que está te impedindo de viver o milagre? Começa a colocar a tua fé em ação. Aleluia. É por isso que tem pessoas que geralmente não entendem a atitude de quem anda pela fé. Aleluia. Porque quem não tem fé, diante daquilo que vê, para. Mas quem tem fé, mesmo mediante aquilo que vê, ele não para, ele não desanima, ele não retrocede. Por quê? É porque muitos não entendem. Nós não andamos por vista, nós não andamos segundo aquilo que os nossos olhos naturais veem. Nós andamos pela fé. Nós não andamos por aquilo que os homens dizem. Nós não andamos por aquilo que as adversidades gritam. Nós andamos pela fé. E quem anda pela fé está sempre motivado. Quem anda pela fé, aleluia, quem anda pela fé, ele não para. Quem anda pela fé não desanima. Ei, ainda que as pessoas não entendem, você vai demonstrar: é porque eu ando por fé, é porque eu ando por fé, é porque a minha fé está num Deus que não falha, é porque a minha fé está num Deus que não erra, é porque a minha fé está num Deus que não muda. É por isso que mesmo mediante a impossibilidade, eu continuo de pé, porque a minha fé está num Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. É porque a minha fé está num Deus impossível. Aleluia. Oh, querida, a tua fé agrada ao teu Deus. A tua fé agrada ao teu Deus. Aleluia. Quando Deus diz para Josué: Josué, rodeia Jericó no último dia, rodeia e depois grita. Só que, olha só, eles têm atitude de fé, fazem como o Senhor ordena. Só que o que vai fazer as muralhas ruírem ao chão não foi somente o grito, não foi somente eles rodearem a cidade, mas forem eles rodearem a cidade e gritarem com fé. Porque eles rodeiam, mas as muralhas continuam lá. Eles rodeiam, as muralhas continuam lá. Mas só que não bastava somente rodear a cidade, era preciso rodear com fé, gritar com fé. Porque não adianta nada rodear sem fé, gritar sem fé, orar sem fé, cantar sem fé, pregar sem fé, servir sem fé, que o que faz a diferença é a fé. Por que tem muita gente que não vive milagre? Porque quando vai orar, duvida. Porque quando vai orar, a voz que está gritando mais alto dentro do seu peito é a voz da impossibilidade. Mas será? Como é que eu vou viver? É por isso que muitos não saem do lugar. Por quê? Porque não tem fé. Andam sem fé. Vivem sem fé. Vivem por vista. Não vivem pela fé. E não vivem o milagre. A porta não se abre. Não vive, não enxerga com os teus olhos o sobrenatural. Por quê? Porque caminha sem fé. Mas Deus está nos permitindo ouvir essa palavra. Por quê? Porque Ele quer ativar de novo a fé no nosso coração. Quando Pedro estava andando sobre as águas, era por quê? É porque ele tinha fé na palavra que Jesus liberou. Pedro, vem. E ele teve fé na palavra de Jesus. É por isso que ele caminhou. É por isso que ele caminhou. Aleluia. A nossa fé nos faz ver o impossível. A nossa fé nos faz viver o milagre. Aleluia. Então eles tiram os olhos da impossibilidade e eles olham e enxergam possibilidade. Porque a fé nos faz ver que é possível diante de quadros impossíveis.
eles enxergam. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Só que o que eles vão buscar ali? A cura para o físico do homem. Só que o que Jesus libera primeiro? Perdão de pecados. Jesus primeiro perdoa pecados. Alguns que estão ali vão achar aquilo absurdo, blasfêmia. Só que Jesus, ele não trabalha dentro da ótica humana. Dentro da ótica dos amigos, eles foram ali por quê? Levaram um paralítico, para que o paralítico saísse dali andando. Só que em primeiro lugar, Jesus perdoa pecado. Jesus primeiro quer mudar ele por dentro, para depois mudar ele por fora. Jesus vai fazer primeiro de acordo com a sua vontade, para depois fazer de acordo com a vontade dos amigos. Porque Jesus não inverte valores, Jesus não inverte prioridades. Porque do que adianta o exterior restaurado, mas o interior enfermo? Do que adianta o exterior sarado, mas o interior enfermo? Porque prioridade para Jesus era trazer a cura para a alma, a libertação da alma, para depois curá-lo externamente. Então não se desespere se a resposta de Jesus para a sua oração for diferente da maneira em que você espera. É porque Ele sabe o que faz. Ele não erra, Ele não muda, Ele sabe aquilo que Ele faz. Ainda que a resposta de Jesus para o meu clamor seja diferente da maneira em que eu espero, mas mesmo assim, a vontade dEle continua ainda sendo boa, perfeita e agradável. Ele sempre sabe o que faz. Primeiro Ele muda dentro, para depois mudar fora. E ainda bem que Jesus, Ele sempre fez da sua vontade nas nossas vidas. Porque imagina, se Jesus fizesse tudo aquilo que você já pediu para Ele, talvez você nem estaria mais aqui. Imagina se Jesus dissesse sim para tudo aquilo que você orou. Imagina se Jesus fizesse todas as tuas vontades. Mas ainda bem que Ele não vê como o homem vê. Ainda bem que o olhar dEle sobre nós é superior. Ele sabe, Ele nos conhece. Então Ele sempre vai fazer de acordo com a sua vontade. Não fez de acordo com o que eu espero, mas se Ele fez algo, foi diferente, mas Ele fez, para mim já basta. Porque o que Ele vai fazer sempre é o melhor. O que Ele faz é o suficiente. Eu posso na hora não entender, mas eu tenho que aceitar, porque Ele não erra, Ele não muda, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. O que é melhor? A mudança por dentro ou por fora. Sabe por que muitos não mudam de verdade? Porque só mudam o exterior. Muda o palavreado, muda a roupa, só muda o exterior. Mas não tem um encontro com Cristo aqui dentro. Sabe por que muitos, eles até começam a caminhar na igreja, mas não permanecem no caminho? Porque só faz a mudança externa. Mas a mudança para ela ter eficácia, ela é de dentro para fora. Sempre foi isso. O interessante, eu estava ministrando isso domingo lá na igreja, e eu falava que quando eles retornam do cativeiro, eles primeiro, ali sobre Zorobabel, Esdras, eles não reconstroem o muro, eles reconstroem o templo. Porque do que adianta eu ter uma cidade toda murada, fortificada, mas se o templo está derribado, mas se não tem sacrifício, não tem sacerdócio, do que adianta eu achar que os muros vão me trazer proteção agora, mas o templo, agora, mas a parte religiosa está caída, se o altar está rachado, não, eles vão primeiro reconstruir o templo. Eles primeiro, não, a gente precisa reconstruir o templo, a gente precisa reconstruir o altar, a gente precisa reconstruir o sacerdócio, a gente precisa construir de novo os levitas, aleluia, para que a gente possa adorar a Deus, sacrificar a Deus,
ligar a Deus para depois, aleluia, reconstruir os muros. Porque tem gente só muda o exterior, mas não muda o interior. A mudança, aleluia, ela não é permanente. Mas agora, quando a mudança é de dentro para fora, aí sim a mudança é permanente. Ei, então antes de mudar o exterior, Jesus ele muda o interior. Antes de mudar a minha roupa, Jesus ele muda o meu coração. Antes de mudar o meu palavreado, ele muda a minha mente. Aleluia. Ei, é porque isso que vai ter eficácia é de dentro para fora. Jesus vai dizer: teus pecados estão perdoados. Do que adianta ter as suas pernas restauradas, ter o seu corpo restaurado, mas a sua alma ser lançada para o inferno? Do que adianta? Teus pecados estão perdoados. Só que os escribas estavam ali, eles argumentavam consigo mesmo, dizendo: esse cara está falando blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Só que o texto vai dizer no versículo 8 que Jesus percebe que argumentavam entre si e vai dizer: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É porque, não se espante, nem todos vão estar contentes com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem todos. Nem todos. Eles estavam mais preocupados em Jesus perdoar pecados do paralítico do que ver o paralítico restaurado. E tem gente que hoje em dia ainda é assim. Só que Jesus vai dizer: mas para que possas saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, aí ele vai dizer para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho. Vai pelo teu caminho para a tua casa. Aí Jesus vai dizer: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho, vai para a tua casa. Porque, como eu disse no começo, esse é o propósito do milagre: mostrar também o poder, a soberania, mostrar quem Jesus é. Os milagres também apontavam para quem ele era. Porque ele está dizendo: quem é que pode perdoar pecados? Os judeus sabiam, Deus. E ele vai dizer: mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. O que o texto vai acontecer? O texto vai dizer que ele se levantou, imediatamente se levantou, tomou o leito, saiu à vista de todos, de modo que se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Aleluia. Nós nunca vimos algo assim. No lugar aonde Jesus está, tem palavra, a fé é manifesta. No lugar onde Jesus está, tem o levante, tem aqueles que são contrários. Mas no lugar aonde Jesus está, também tem milagres. Aleluia. Tem milagre. Porque a palavra de Jesus foi poderosa para levantar aquele homem. Era um homem que não podia ficar de pé. Era um homem que não conseguia se locomover. Era um homem que dependia de outros, porque ele chega carregado. Mas como ele sai daquele lugar? Ele sai andando. Ele pega a sua maca. Ele vai para a sua casa. Para se locomover agora ele não depende de ninguém. Porque é isso que Jesus faz. Jesus ele muda e muda por completo. Aquele homem chegou carregado e saiu andando. Ele chega triste e sai alegre. Ele chega paralítico, mas sai restaurado. Ele chega em um estado
mas ele sai salvo, porque Jesus perdoou os seus pecados, porque é isso que acontece aonde Jesus está. Aleluia. Aquilo que é impossível tem que se render à sua palavra, querido. Eu já quero que você fique de pé, porque eu quero terminar. Eu quero que você fique de pé, querido, que eu vou terminar. Só que agora a murmuração, ela vai dar lugar para a adoração, porque eles vão dizer que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Ou seja, o que eles estão vendo é algo inédito. O que eles estão vendo é algo inédito, algo que os olhos deles nunca conseguiram enxergar. E é isso que Jesus faz. Quando ele faz algo novo. Quando ele faz algo novo. Porque os meus recursos são limitados, mas os recursos dos céus não. Ele todo dia está fazendo algo novo. Ele todo dia está fazendo algo inédito. Ele todo dia está fazendo as suas maravilhas. Ele todo dia está fazendo o seu milagre. E talvez você já pense que viveu de tudo, ou talvez você acha que nada mais vai acontecer. Mas o Espírito Santo me manda dizer para alguém aqui nessa noite: ei, o inédito dos céus ainda vai acontecer na tua vida. O inédito de Deus ainda vai acontecer na tua história. Coloque a tua fé em ação. Eles vão dizer: nós nunca vimos algo assim. E glorificaram e adoraram a Deus. Porque no lugar aonde Jesus está, nesse lugar, a adoração. Paulo e Silas estavam na prisão, mas perto da meia-noite o texto vai dizer que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Porque no lugar aonde a presença de Jesus está, neste lugar, aquilo que era murmuração, aquilo que era palavras contrárias, aquilo que era palavra de desânimo, neste lugar, aleluia, dá lugar da murmuração para adoração. Então comece a adorar esse Deus nessa hora. Então comece a adorar esse Deus. Ainda que tudo na tua vida, ou talvez na sua casa, está indo de mal a pior, diga: não, Jesus está presente na minha vida, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Não, então eu vou adorar, então eu vou exaltar, porque quando eu exalto, enquanto eu exalto, o inédito de Deus acontece. Quando eu adoro, o inédito de Deus se manifesta. Quando eu louvo, o inédito de Deus se torna real na minha vida. Comece a adorar Ele agora, nessa hora. Comece a exaltar porque tem milagre. Comece a exaltar porque tem porta aberta. Comece a exaltar porque o inédito vai acontecer. Comece a exaltar porque aquilo que você achava que não ia mais acontecer, ei, Deus está dizendo nessa noite: eu posso realizar. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Feche teus olhos, eu vou passar o microfone em 2 minutos, mas feche teus olhos agora. Aleluia. Glória a Deus, feche teus olhos. Vem me visitar hoje aqui. Cantar abaixo e andar abaixo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: eu quero viver algo novo. Diga: eu quero viver algo novo. Diga: faz meu coração, faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Diga, Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Diga, Santo Espírito, desce como fogo. Diga, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, diga, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Oh, oh, oh. Incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Para terminar, diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Declare: que desce como fogo. Oh, vem, vem como em Pentecostes. Labayashi, andalabaxuri, andalabaxê. E andalabaxuri, andalabaxê. Diricobarabaxuri, andalabaxi, andalabá. Espírito, Espírito. Rianduribarabaxi, andalabaxuri, andalabá. Que desce como fogo. Oh, vem, vem como em Pentecostes, vem. Oh, vem sobre cada um de nós e enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito. E andarabaxi, andalabaxu, e andalabaxê. E andarabaxu, e andalabaxu, e andalabá. E andalabá, e axuri, andalabaxu, e andalabaxi. E anduribarabaxu, e andalabaxu, e andalabaxê. E anduribarabá, e axiri, andalabaxu, e andalabaxê. Oh, adore, exalte, 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 exalte. Espírito, Espírito. Oh, que desce como fogo. Oh, vem comer em Pentecostes, vem, e enche-me de novo. Você pode aplaudir ao Senhor e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus. Aleluia. Alabarachandará. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Alabarachandará. Pastor Rodrigo.
Eu vou falar algo aqui para o irmão. Eu sou muito crítico quando se fala de revelação, porque a revelação, por mais simples seja, ela tem que ter Deus. E eu vi algo muito simples na tua vida, e eu creio que muitos já falaram para você, algo até normal no meio evangélico quando se fala de profecia. Mas eu sei que Deus está aqui. E o que eu vou lhe falar é porque Deus realmente está me mostrando aqui nessa noite. Quando você começou a pregar, eu observando você ministrar a palavra do Senhor, eu e você não estávamos aqui. É como se eu estivesse no meio de uma multidão muito grande, ouvindo a sua ministração. E Deus fala ao meu coração nessa noite: diga ao meu filho que chegou a tua hora. Eu vejo Deus mudando a tua vida por completo, fazendo uma mudança que estão perto de você não vai entender a revolução que Deus começou a fazer na tua história. Calabarachando, cobadarachanda, calabarai. Oh, Espírito Santo, o agir de Deus começou na tua história de uma forma sobrenatural. E Deus está falando: te prepares, porque eu vou te usar. Ena mandou comandar a Xandarás. Eu vi uma multidão de paralítico espiritual saltando na tua frente. Enquanto você ministrava, eu via pessoas saltando da cadeira. Calai de Oreb na raça. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Calabarax te calabarachandarás. Deixa Deus te usar, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na tua vida. Aleluia. A palavra de Deus é: não pare. Todos aqueles que estão falando ao contrário, o Senhor está dizendo: não pare. Continua vendo sobre a impossibilidade a possibilidade, porque a fé que está no teu coração vai romper fronteiras.